Irmãos, a nossa oração também em favor de muitos irmãos, famílias que, já aproveitando o feriado que será na próxima terça-feira, para que Deus guarde a todos nessas estradas perigosas e também, como foi dito, deixar o nosso abraço a todos que nos acompanham pela internet. Nós temos tido retorno de irmãos distantes, saudosos, e dessa forma eles podem ver um pouco daquilo que está acontecendo. Nós estamos unidos nesse mesmo propósito espiritualmente. Eu lerei a palavra de Deus para a nossa meditação no Evangelho de São João, capítulo 16, do versículo 16 até o final do capítulo. Evangelho segundo São João, capítulo 16, versículo 16 e seguintes. Um pouco e não mais me vereis, outra vez um pouco e ver-me-eis. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: que venha a ser isto que nos diz, um pouco e não mais me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, e vou para o Pai? Diziam, pois, que venha a ser esse um pouco, não compreendemos o que dizer. Percebendo Jesus que desejavam interrogá-lo, perguntou-lhes: indagais entre vós a respeito disso que vos disse, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? Em verdade eu vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vô-la concederá em meu nome. Até agora, nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Essas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado, e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Vim do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram os seus discípulos: agora é que falas claramente, e não empregas nenhuma figura. Agora vemos que sabe todas as coisas, e não precisas de que alguém te pergunte. Por isso cremos que de fato vieste de Deus. Respondeu-lhe Jesus: credes agora? Eis que vem a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo.
a vossa alegria, a vossa tristeza se converterá em alegria. Meus irmãos, nos momentos difíceis, os mais difíceis da vida do nosso Salvador, ele falando da sua partida, disse que os seus discípulos se entristeceriam, o mundo se alegrariam, mas, disse, a vossa tristeza se converterá em alegria. Essa é uma alegria que não pode ser tirada. Ele mesmo disse: o vosso coração se alegrará e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Também é uma alegria completa, diz o texto. Até agora nada tendes pedido em meu nome, e pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Uma alegria que não depende das circunstâncias, e também uma alegria completa. Neste mundo as nossas alegrias não são realmente completas, não? As pessoas olham para as nossas vidas e olhamos para a vida dos outros e pensamos: nossa, a pessoa é feliz, a pessoa não tem dificuldade. Mas todos nós sabemos que neste mundo a nossa alegria não tem sido realmente completa. Mas a nossa alegria em Cristo é uma alegria que é intocável e é uma alegria realmente completa. E haverá plenitude de conhecimento. Diz: naquele dia nada me perguntareis, em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vos lá concederá em meu nome. Nós gostamos de fazer perguntas e temos muitas perguntas. Eu mesmo tenho algumas perguntas para as quais não tenho respostas. Mas ele diz: naquele dia nada perguntareis. Mas a nossa confiança em Deus, nós não estribamos o nosso conhecimento. Diz: confia no Senhor e não te firmes, não te estribes no teu próprio conhecimento. E também diz o texto desse relacionamento: porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado, e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Diz: o vosso, não somente Ele amou os seus, mas isso, o Pai também vos ama. Meus irmãos, esse acesso que nós temos ao Pai, nós sabemos que a porta está aberta, que nós podemos chamá-lo realmente de Pai, que o seu coração é um coração terno, um coração amoroso. Não obstante, sabemos que assim como os nossos pais muitas vezes nos diziam não, e às vezes até nos disciplinavam porque conheciam melhor as circunstâncias, conheciam melhor a vida, mas não impede que esse relacionamento seja um relacionamento do mais profundo, porque o Pai vos ama, o Pai vos ama. E também é um relacionamento feito através de Cristo. Eu estou falando algumas características da alegria, mas na verdade, o que nós queremos destacar aqui é que Jesus, falando da alegria e do cuidado com os seus discípulos, ele está falando também da sua solidão, da solidão que enfrentaria em breve. Ele diz no versículo 32, eis que vem a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos cada um para a sua casa, e me deixareis sós. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Nós podemos pensar na comunhão que sempre houve nas pessoas, o Pai, no Filho, no Espírito Santo, no ser de Deus, essa comunhão que sempre houve. E Jesus, mesmo sabendo que esses discípulos eles estavam confortando e dizendo: olha, a vossa alegria será completa, essa alegria ninguém poderá tirar, vocês vão se entristecer, mas virá o tempo de alegria, e vocês me verão outra vez. Ele está bastante ciente do fato de que brevemente ele estaria abandonado pelos seus discípulos, e disse: vocês vão cada um para suas casas, e eu estarei só. Contudo, eu não estou só, porque o Pai está comigo. E nós percebemos aqui uma palavra já antecipada de perdão.
Porque as pessoas que nos abandonam, as pessoas que nos traem, não é? Humanamente falando, nós temos uma resposta, não é? Segundo a nossa natureza pecaminosa. Mas Jesus, mesmo sabendo tudo o que haveria, que ele seria traído, que ele seria abandonado, ele mostra o seu amor por eles. E porque muitas vezes nós amamos o que idealizamos, né? Formamos um ídolo. Mas nós temos que, como discípulos de Jesus, aprendermos a amar o real e não o ideal. Jesus amou profundamente esses homens, apesar deles serem dessa forma e daquilo que em breve eles fariam. Jesus realmente os amou e disse: eu não estou só, e mostrou uma simpatia dizer para com eles, dizendo: essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Por quê? Porque fazendo o que fizeram, eles entrariam num profundo desespero. E Jesus queria então dizer o seguinte: eu estou antecipando, eu estou falando com vocês sobre essa alegria, essa tristeza que vocês vão experimentar, alegria decorrente desse fato, da minha glorificação, vocês me verão outra vez, mas também ele está falando o seguinte: eu quero que vocês tenham paz, eu quero que vocês não percam a paz, não obstante serem da forma como são. E depois deixou bem claro a eles, dizendo o seguinte: no mundo passais por aflições, não há outro meio. Mais cedo ou mais tarde as aflições nos alcançam, mas ele diz: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele está dizendo: a minha vitória é também a sua vitória. Meus irmãos, essa solidão na vida de Cristo surpreende a muitas pessoas o fato de que Jesus tenha enfrentado solidão. E a solidão é algo que acomete o ser humano em cada período, alguns dias, né, algumas estações da vida. E não somente as pessoas que não creem em Deus, mas inclusive os crentes, todas as pessoas são acometidas, né, pela solidão. E nós não gostamos de ficar só. Nós queremos realmente a companhia. Outro dia meu irmão doente falou: nossa, você não vem ficar comigo, né? Você está demorando muito. E não só quando estamos doentes, mas sempre nós sentimos a necessidade de vivermos como família, de mantermos a comunhão uns com os outros e a comunhão com Deus, porque nós somos seres relacionais. Nós somos criados à semelhança de Deus e precisamos de envolvimento. Mas por que será que as pessoas enfrentam tanta solidão no dia de hoje? Às vezes mesmo no meio de uma multidão. Às vezes são mal interpretados por pessoas cuja aceitação seria muito importante. Pessoas dizem: eu gostaria de ser aceito, eu gostaria de ser compreendido. E às vezes isso ocorre, às vezes no meio da família, isso acaba ocorrendo às vezes. Quando pessoas são maltratadas, principalmente em ambiente de trabalho, na frustração, em relacionamentos importantes, às vezes por causa da fraqueza do corpo e também da mente, que nós chamamos os estresses, né, da vida. E temos casos, né, de pessoas que foram grandes servos de Deus, que passaram por períodos adversos, assim como Elias, que depois de ter derrotado os 400 profetas de Baal, de ver fogo descendo dos céus, ele teve medo de Jezabel, ele deitou-se debaixo de um zimbro e disse: basta, né? Ele queria agora morrer. Ou o próprio João Batista, que também teve seu momento de depressão, de angústia. E também por causa, às vezes, de uma atitude crítica e negativa para conosco mesmo. Às vezes nós nos cobramos demais, uma cobrança excessiva. E às vezes pensando o que as pessoas pensam a nosso respeito. E não vivemos uma vida como natural e como deve ser vivida a vida. Então muitas pessoas têm uma atitude negativa para consigo mesmo e depois não conseguem mais substituir essa atitude. E eles conservam-se sempre pessimistas, não têm assertividade,
olham a vida de uma maneira assim, e às vezes por causa de pecados conhecidos e não confessados. Hoje mesmo nós ouvimos, enquanto me calei, envelheceram os meus ossos. É preciso nós falarmos, nós expressarmos, nós confessarmos os nossos pecados, e também porque às vezes conhecemos fragmentos da revelação, que não estão e não toda a natureza de Deus. A solidão, às vezes porque vivemos muito no nível emocional, e não deixamos também a nossa razão prevalecer. Muito bem, nós poderíamos enumerar várias causas, e os irmãos teriam outras, com certeza, para dizer que pode levar-nos a esse sentimento de solidão. Jesus experimentou as dores da solidão, porque ele era semelhante a nós em tudo, exceto no pecado. E as Escrituras nos dizem: por isso mesmo convinha que em todas as coisas, se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Naquilo que ele mesmo sofreu. E uma das coisas que sofreu foi a solidão, quando ele disse: olha, vocês vão ficar tristes, mas depois vão se alegrar, mas está chegando a hora, já chegou, em que eu terei que passar realmente por esses momentos aflitivos. E eu estarei só nesse momento, porque vocês vão me abandonar. Mas ele conclui: mas eu não estarei só, porque o Pai está sempre comigo. Há um hino que diz: jamais andareis a sós. A pessoa que está com Deus nunca realmente está sozinha, embora nós também precisamos da amizade, do companheirismo dos nossos amigos, não é? Ele providenciou um padrão para tratarmos inclusive com os problemas familiares. A própria família de Jesus não o entendia. Seus irmãos não criam nele num período inicial, mais tarde eles passaram a crer em Jesus. Eles pensavam que Jesus também estivesse insano, muitas vezes foram lá para tirá-lo, do meio da multidão. E ele disse: minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. É claro que nós temos a nossa família, os laços da consanguinidade, do nosso parentesco. Mas nós temos algo que nos une também, e muito mais, que é os laços espirituais da nossa fraternidade em Cristo. Ele foi rejeitado pelas pessoas da sua própria cidade. Às vezes a pessoa volta para a sua cidade, muitos que se aposentam, eu morei em cidades menores, muitos falam: eu quero voltar para a minha cidade. E as coisas naturalmente já haviam mudado. Mas quando ele esteve na sua cidade, ele não foi também recebido. A Escritura diz que ele não foi recebido, diz o texto: de fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou, por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E nenhuma delas foi enviada, senão uma viúva de Sarepta e de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel, nos dias do profeta Eliseu. E nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Todos da sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. Porque devido à familiaridade, ao fato dele ter crescido naquela cidade, as pessoas acharam que isso era realmente... E há pessoas que acham até que isso é certo. Entendiam que era um motivo para não valorizá-lo, porque é muito mais fácil valorizar alguém que venha, que nós não conhecemos, do que alguém que nós realmente conheçamos. E quando ele foi preso pelos ímpios e o abandonaram, havia um que o seguia de longe, o seguia de longe. E quando ele precisou de amigos, desse momento, ele levou aqueles que eram mais próximos. Todos nós temos muitos amigos, colegas de trabalho, companheiros,
mas não devemos formar grupo fechado, mas temos aqueles que se aproximam mais de nós, e ele levou consigo, e eles não puderam ajudá-lo naquele momento de oração. Eles estavam dormindo, eles estavam pesados com sono. E o grande momento de solidão de Cristo, que vai além da nossa compreensão, é quando ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Esse senso, né, de isolamento, porque ele estava levando sobre si o meu pecado, o seu pecado, os nossos pecados. Então ele estava sendo castigado. Então Jesus foi abandonado, e não há nenhuma dúvida nisso. Por causa de uma criação rebelde, ele estava morrendo sob a penalidade do pecado humano. E ele sentiu a desagradável solidão de ser cortado daquele instante do Pai, e também o abandono daqueles de quem esperava a proximidade, esperava ajudá-lo naquele momento. Isaías 53 é o texto clássico, nós não vamos lê-lo porque o tempo não permite andarmos muito, mas em referência a esse texto, quando o eunuco está sendo evangelizado, o etíope, ele pergunta: ele está dizendo isso a respeito de outro ou a respeito de si mesmo? E Filipe, o evangelista, diz: não, ele está dizendo a respeito de si mesmo. Ele foi levado como ovelha para o matadouro e não abriu a sua boca. E aqui muitos já viram a morte de uma ovelha, né? Ela apenas derrama lágrimas, né? Diferentemente dos animais, ela não faz barulhos, mas ela apenas lágrimas. Ele foi levado como ovelha para o matadouro. E quem compreendeu isso, o eunuco compreendeu isso com tal intensidade, sobre o sofrimento de Cristo, né? Levado por nós, que ele desejou ser batizado. A pessoa que compreende o Evangelho, ele não fica assim: será que eu devo ser batizado ou não devo? E quando ele toma uma decisão séria. Nós não podemos julgar o foro íntimo, mas esperamos que as evidências externas possam demonstrar essa mudança. Ele foi moído, ele foi afligido, ele sofreu a ira de Deus. Meus irmãos, como é que nós podemos combater a solidão? Porque não é da vontade preceptiva de Deus que nós enfrentemos a solidão. Eu não creio que seja. Nós não estamos imunes a esse problema. Nós temos que tratá-lo. E nós temos que seguir o exemplo que Jesus nos dá a combatermos essa solidão. Primeiro, clamar a Deus em tempos de necessidade. Esse hino, creio que é o Salmo 142 que foi cantado, né? É um dos hinos mais expressivos, né? Quando clama a Deus, né? E pedindo ajuda, pedindo orientação. E a sua vontade é que nós, como membros da sua família, possamos habitar juntos, em comunhão, que alcancemos alegria espiritual com os membros da família. Dietrich Bonhoeffer escreveu um livro: Se Não Morrer, Fica Só. Alguns têm dificuldade porque se acham mais santos que os outros, ou mais sábios que os outros. Imagine se Jesus pensasse também: eu não vou habitar entre eles. Porque ele já sabia, ele disse: eu sei, olha, eu estou dizendo que vocês vão passar por essa tristeza, vão ficar alegres, mas já chegou a hora que vocês vão me abandonar. No entanto, eu não vou desprezá-los. Eu estou dizendo isso para que vocês tenham paz, porque se Jesus não os advertisse, não os ensinasse, eles estariam realmente estarrecidos pela maldade que fizeram e por não terem agido em tempo oportuno. Precisamos desenvolver uma atitude mental positiva que nos ajudará a vencer a solidão. Muitas vezes somos marcados pela negatividade. Não vai dar certo, isso não é bom, né? Tem pessoa que anda sempre com um pezinho atrás, qualquer coisa é uma crítica, né? Não há necessidade de nós vivermos assim, nós temos que ser cautelosos conosco mesmos, né? Mas termos realmente uma postura na vida mais assertiva, de compreensão, inclusive aceitar a humanidade do outro. Nós não podemos fazer tais exigências, porque se nós tentarmos relacionarmos com as pessoas achando que elas são perfeitas, nós vamos nos decepcionar muito.
que nós temos que amar aquilo que é real e não aquilo que é ideal. Ideal é Jesus Cristo, mas Ele nos amou. Nós temos que ter esse entendimento e também o hábito da confissão de pecados, porque o pecado, ele realmente nos entristece. O salmista disse: torna a dar-me alegria da salvação. Não pede a salvação, ele já era salvo, mas ele perdeu a alegria. E o que tira a alegria das nossas vidas é o pecado. E o pecado às vezes é isso mesmo também, de nós vivermos tão interiorizados. Há pessoas que dão tanta ênfase à sua vida interior, emocional, que ele não é capaz de pensar no cônjuge, não é capaz de pensar no outro, não é capaz de pensar na família dos outros. Quanto muito ele fala só sobre sua família, sobre as suas coisas. E ele não tem realmente essa abertura, essa positividade, essa assertividade da vida que Jesus teve para com homens ingratos, mas que ele estava preparando-os para serem pessoas úteis no seu reino. Pecados não confessáveis, que não confessamos. Definir a razão da nossa vida mais em serviço do que em ser servido. Esse é um ponto que Jesus, em troca do que estava preparado para ele, da alegria, diz o texto, ele enfrentou tudo isso, e nós devemos olhar para ele agora, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Não fazendo caso da vergonha, da ignomínia, suportou a cruz. Como ele enfrentou essas situações de pessoas que não eram amáveis, de pessoas que não eram tão agradáveis. Mas ele amou essas pessoas. Ele disse: eu não quero que vocês se desesperem, quero que vocês tenham paz em mim. E que a minha vitória também será a vitória de vocês. Nós devemos convidar Jesus para ser o Salvador daqueles que ainda não o têm como Salvador. E se a pessoa confia em Jesus como Salvador, deve confiar nele também, como aquele que pode estar como amigo em todos os tempos. Na verdade, Jesus compreendeu a preciosidade dessa comunhão com o Pai. Ele falou: não estou só, eu estou com o Pai. Mas nós não podemos negar também a importância de termos um amigo. E hoje é muito difícil, porque as pessoas já não confiam entre umas nas outras mais. Mas é da vontade de Deus que nós possamos habitar juntos, que nós possamos realmente viver uma vida alegre, uma vida de comunhão, e lutarmos realmente, porque na verdade nós temos Deus conosco, nós não estamos sós. Mas eu creio que Jesus também sentiu a necessidade de que aqueles seus discípulos não dormissem naquela hora. Ele disse: agora vocês estão dormindo? Agora vocês podem já levantar, porque o tentador já está aí. E que nós possamos combater, clamando verdadeiramente a Deus, como na expressão desse Salmo 142 que foi cantado. Desenvolver a nossa fé em Deus. Ele disse: eu venci o mundo, eu venci, e vós vencereis. Tende bom ânimo. Por mais que o mundo possa fazer, pior que ele possa fazer, nós podemos nos emergir vitoriosos. O mundo fez o pior que pôde para Jesus. Não houve nada mais vergonhoso. Mas ele saiu realmente vitorioso, porque ele estava em comunhão com o Pai, e ele quer realmente nos unir, como sua família, como seus irmãos. E aceitar a humanidade dos outros, principalmente com espírito de perdão. Sem perdão não existe saída para as nossas vidas. Eu sei que é difícil. É preciso ter conhecimento do fato, do pecado, da ofensa, do que fizemos, do que nos fizeram. E é preciso arrependimento. Isso vai nos ajudar muito, nós esquecermos realmente
aquelas coisas ruins que porventura alguém nos fez, e pedindo que tenhamos misericórdia que outros esqueçam também. Porque Jesus tratou os seus discípulos assim. Ele falou, está chegando a hora, já chegou, vai acontecer isso, mas eu estou advertindo vocês com amor, porque vocês têm um paz. Vocês têm um paz. E no mundo vai acontecer situações assim. Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E meus irmãos, só vence o mundo quem realmente tem a mesma atitude de Cristo. Não esperando a perfeição dos outros, mas ajudando os outros. Não esperando realmente amar o ideal, mas o real. Amar assim como Jesus nos amou. Nosso melhor amigo, na verdade, é Jesus. E é o hino que nós vamos cantar agora, que fala que Jesus é o melhor amigo. É o hino 161. Vamos cantá-lo, 161.